Olá, alunos do oitavo ano. Nós vamos gravar agora o nosso terceiro vídeo de correção. Então, quem não assistiu os outros dois vídeos, vai assistir, vai corrigir suas atividades para deixar o seu caderno aí organizado e com a sequência de atividades corretas, tá bom? Nós vamos aqui corrigir essa atividade, que foi uma atividade de uma entrevista. O texto começa lá na página 89 e vai até a 90, vocês devem fazer a leitura. Eu não vou ler os textos nas correções para que o vídeo não fique tão grande, tá bom? Então, se você não leu o texto, leia primeiro, depois vem assistir esse vídeo, tá? Essa é uma entrevista bem interessante, com bastante informação, que é importante hoje em dia nós estarmos a par desse tipo de informação, tá bom? Independente de idade, independente de qualquer coisa, nós precisamos estar a par de certas leis, de certos assuntos. Essa entrevista, o entrevistado foi o Geraldo Nogueira, tá aqui a foto dele aqui ao lado. Ele é um advogado especialista em direito, né, das pessoas com deficiência. Ele sofreu um acidente há muitos anos e isso fez com que ele se dedicasse ainda mais ao estudo e à vida jurídica. Então, vamos lá. A questão número 1 pergunta assim: entrevistas, em geral, apresentam um tema ou um assunto principal e muitas vezes subtemas deles derivados. Pessoal, todas as respostas tem no texto, tá bom? Letra A. Qual é o tema principal da entrevista dada pelo advogado Geraldo Nogueira? O tema principal é um novo conceito de deficiência, trazido pela Lei Brasileira de Inclusão, que modifica conceitos anteriores sobre o assunto e a maneira como a sociedade define a pessoa com deficiência. Por isso eu digo que esse texto ele é tão importante, porque se você tinha um conceito antigo sobre o que era deficiência, leia esse texto que você vai mudar o seu pensamento, tá bom? Letra B. Quais são os subtemas ou ideias secundárias associadas ao tema principal? Os subtemas abordados são o processo de evolução, porque o texto lá, ele divide esse processo em 4 partes. Quem leu está sabendo o que eu estou falando, tá bom? De como foi o processo da inclusão social no Brasil e a maneira como a sociedade absorve as mudanças estipuladas e a punição para o crime de discriminação social de acordo com o Código Civil Brasileiro. Questão número 2. A entrevista foi publicada em uma revista da APAE. Letra A. Por que a publicação se interessou por entrevistar o Geraldo Nogueira? Então, quem melhor, né, para falar sobre esse tema do que o Geraldo Nogueira, que é um especialista, ele é estudioso e defensor dos direitos das pessoas com deficiência. É uma pessoa com credibilidade, né, para esclarecer, para comentar, para explicar sobre as leis, né, brasileiras de inclusão da pessoa com deficiência. Então, por isso que ele foi escolhido. Né? Na entrevista, nesse gênero textual, sempre que ela vai tratar de um tema, ela procura uma pessoa que tem conteúdo, né, que tenha estudos ou informações para dar sobre esse tema. Letra B. A que público a divulgação das informações colhidas na entrevista se destina? Pessoal, na verdade, esse tipo de texto, ele se destina a qualquer pessoa que tenha interesse, né? Todo mundo que tem interesse nesse tipo de texto, a pessoas com deficiência, né? Para elas saberem ainda mais sobre os seus direitos, as pessoas que assinam essa revista, porque os assinantes da revista, elas são um dos públicos, né, dela, enfim, todas as pessoas com interesse, pessoas com deficiências e o público da revista. Número 3. Segundo o entrevistado, o Brasil passou por diferentes modelos em relação à visão e condução das questões relacionadas à pessoa com deficiência. Releia os trechos a seguir e indique o termo a que se refere cada uma das falas do entrevistado. Então, como eu estava falando, ele dividiu o processo em 4. Teve o processo de exclusão da pessoa com deficiência, teve o processo de reclusão da pessoa com deficiência, teve o processo de integração e o processo de inclusão social. Cada fala dele aqui reflete um desses processos, vocês têm que classificar. Então, vamos lá. Letra A.
A responsabilidade não está mais em cima da pessoa com deficiência, por não ter acesso aos locais, mas em cima de quem não deu esse acesso. Então, essa fala aqui se refere ao processo da inclusão social. Letra B. Bastava a pessoa ter uma deformidade qualquer que era isolada da sociedade em bairros periféricos que chamavam de guetos. Esse processo aqui foi o processo da exclusão. Letra C. Essa era a teoria da época, isso em meados do século XX, e a ideia é que esta pessoa se tornasse um pouco mais normal. Esse foi o processo da integração. E por último, aqui na letra D, na época do Império foram construídos alguns asilos, alguns verdadeiros depósitos humanos, onde essas pessoas eram alojadas, mas não tinham nenhum tipo de tratamento. Foi o processo da reclusão. Questão número 4. Quando o entrevistado afirma, este é o processo que vivemos agora, letra A qual processo ele está se referindo? O processo que nós vivemos agora é o processo da inclusão social, tá? Nós ainda estamos caminhando neste processo, mas ele é o que nós vivemos agora. Letra B, por que ele emprega o pronome nós? Né, pessoal, quando ele diz nós, ele está dizendo o quê? A todos nós brasileiros, tá? Porque todos nós precisamos viver esse momento, tá bom? Questão número 5. Segundo o entrevistado, quais são os pontos fundamentais trazidos pela LBI em relação ao conceito de pessoa com deficiência? Isso aqui para mim é muito importante, tá bom? O que é o conceito de uma pessoa com deficiência? Aí nós vamos aqui para a resposta da letra A. A deficiência não está no corpo da pessoa, antigo conceito médico, e sim nas barreiras que impedem alguém de exercer seus direitos, como todo cidadão, como, por exemplo, o direito à mobilidade. Então, antigamente, o conceito era que a deficiência, ela estava na pessoa. E hoje, o novo conceito, ele diz para nós o quê? Que a deficiência está nas barreiras, tá? Então, quando uma pessoa com deficiência, ela vai a um restaurante e ela não consegue entrar porque o restaurante não é adaptado para que ela consiga acessá-lo, a deficiência está naquela barreira e não naquela pessoa. Então, a culpa não é da pessoa por ela ter a deficiência, e sim de quem não propiciou que ela pudesse entrar e sair de qualquer lugar. Tá? Então, esse é um novo conceito, e quem ainda pensa com aquele conceito antigo precisa se atualizar e mudar esse pensamento. Letra B. A discriminação social contra pessoas com deficiências, segundo a LBI agora, passa a ser crime, né? Sujeito a penalidades. Letra C. E a conscientização da sociedade. A publicação da Lei Brasileira da Inclusão abre a discussão sobre o tema, provoca a reflexão da sociedade sobre o que é capacidade e o que é incapacidade e conscientiza as pessoas. Essa conscientização passa a ser um grande transformador social. Então, a nossa sociedade, pessoal, ela só transforma, ela só muda depois de um processo de conscientização. Questão número 6. Considere os papéis de entrevistador e entrevistado em uma entrevista. Letra A. De que modo são identificados entrevistador e entrevistados nessa entrevista? Lá a gente percebe muito bem que onde há a pergunta do entrevistador, a letra ela está destacada, né? E aonde há a resposta, tem um Rzinho lá para indicar que é a resposta. E elas estão também em blocos separados. Então, dá para a gente perceber com clareza aonde há a fala do entrevistador e aonde há a fala do entrevistado. E também pelo sinal de pontuação, porque o entrevistador faz perguntas e é finalizado pela interrogação, tá bom? Então, dá para a gente diferenciar claramente as falas do entrevistador e do entrevistado. Letra B. De que modo é possível perceber que o entrevistador, né, a pessoa que faz as perguntas, se preparou para realizar a entrevista? Antes de iniciar a entrevista, nós temos uma apresentação. E lá você percebe que o entrevistador, ela dá informações da vida do entrevistado. Ou seja, antes de iniciar a entrevista, ela se preparou, ela pesquisou, ela buscou saber quem era a pessoa que ela ia entrevistar.
Letra C. Entrevistador e entrevistado desempenham papéis diferentes em uma entrevista. Quais papéis a seguir correspondem a cada um deles? Então, aqui tem 3 papéis, vocês vão dizer qual é o papel do entrevistador e qual é o papel do entrevistado. Papel número 1, tem como objetivo conseguir informações. Esse é o papel do entrevistador, né? Ele faz as perguntas. Número 2, relata experiências, faz reflexões e manifesta opiniões. Esse aqui é o papel do entrevistado. E o número 3, define o objetivo da entrevista e a conduz. Esse aí também é o papel do entrevistador. Questão número 7. A entrevista é geralmente composta de 3 partes: título, apresentação e perguntas e respostas. Letra A. Títulos podem antecipar o tema ou trazer surpresas ao leitor. Qual dessas possibilidades oferece o título da entrevista que lemos? Justifique sua resposta. O título da entrevista que lemos, ele antecipa o assunto, né? Ele traz informações sobre a entrevista, informando o leitor que a entrevista será sobre inclusão social. Então, ele antecipa o tema da entrevista. Letra B. Após o título, há um parágrafo que antecede o bloco de perguntas e respostas. Qual é a função desse parágrafo? É aquela apresentação que nós falamos lá na letra B da 6. Né? O objetivo dela é apresentar o entrevistado ao leitor para que este entenda a relevância das informações que serão apresentadas pelo entrevistado. Questão número 8. Entre as variadas maneiras de realizar uma entrevista e dependendo do objetivo do entrevistador, uma entrevista pode ser mais informal, assemelhando-se a um bate-papo, ou mais formal e estruturada, né? Tudo vai depender do objetivo. Letra A. Nessa entrevista, o entrevistador foca no assunto tratado ou permite que o entrevistado fale mais livremente sobre o tema. Pessoal, essa entrevista é uma entrevista formal, né? Então, ela busca focar no tema, que é a inclusão social, e direciona o entrevistado para obter informações sobre esse ponto. Então, o entrevistador ele é bem preciso nas perguntas para que ele tenha exatamente as respostas e informações que ele quer. Letra B. Leia a seguir o box que traz informações sobre alguns tipos de entrevista. Então, vamos ler aqui. Em uma entrevista informativa, o objetivo é obter dados, pedir esclarecimentos, completar informações. A entrevista é formal e estruturada. E o entrevistador segue um conjunto de questões previamente definidas para garantir que todos os tópicos de interesse sejam abordados. É conduzida pelo entrevistador, que procura não dar opiniões. E nós temos um outro tipo de entrevista. Em uma entrevista diálogo, o objetivo é buscar experiências pessoais com foco no lado cotidiano das atividades do entrevistado. Geralmente, alguém que se destaca em alguma área do conhecimento ou das artes. A entrevista é mais informal e livre, mas se mantém um foco específico. Nesse tipo de entrevista, podem se estabelecer trocas em um diálogo entre entrevistador e entrevistado. Então, vamos lá para a pergunta. De acordo com sua resposta anterior, de que tipo é a entrevista com o advogado Geraldo Nogueira? É uma entrevista informativa ou é uma entrevista diálogo? É uma entrevista informativa. Por quê? Mantém o foco no tema, expõe conceitos e contém explicações do entrevistado em resposta às perguntas do entrevistador, que não interfere nas respostas nem dá opinião. E aí nós finalizamos agora esse bloco de correção. Teremos um próximo vídeo para iniciar a correção das atividades que foram enviadas no mês de julho, tá bom? Então, boa correção e até o próximo vídeo.